Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, excelentíssima senhora Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, excelentíssima senhora Professora Doutora Anabela Miranda Rodrigues, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal da Relação, excelentíssimo senhor Procurador-Geral Adjunto em representação da senhora Procuradora-Geral Distrital, excelentíssimo senhor Capitão de Mar e Guerra em representação do senhor Contra-Almirante da Escola Naval, excelentíssimo senhor Tenente-Coronel em representação do senhor Comandante da Brigada da Intervenção, excelentíssimo senhor Capitão, em representação do senhor Comandante do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana em Coimbra, excelentíssimo senhor Comissário, em representação do senhor Comandante Distrital da Polícia de Segurança Pública de Coimbra, excelentíssimo senhor Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, em representação da senhora Presidente, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Condeixa Nova, excelentíssimo senhor Presidente da União de Freguesias de Coimbra, excelentíssima senhora Diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, excelentíssimos senhores Vice-Reitores e Pró-Reitores da Universidade de Coimbra, excelentíssimo senhor Capelão da Universidade de Coimbra, excelentíssimo senhor Provedor do estudante da Universidade de Coimbra, excelentíssimos senhores Diretores das Unidades Orgânicas da Universidade de Coimbra, excelentíssimo senhor Administrador e Administrador Adjunto da Universidade de Coimbra, excelentíssimo senhor Administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, excelentíssimos senhores Membros do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, excelentíssimos senhores Membros eleitos do Senado, excelentíssimas senhoras e senhores doutores, senhoras e senhores Membros do Corpo Técnico da Universidade de Coimbra, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros jornalistas, caros e caros colegas. Recomeça. Se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres neste caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. E, nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar, sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tua a loucura, onde com lucidez te reconheças. É com estas palavras oferecidas pelos diários de Adolfo Correia da Rocha que é possível encarar a feliz aurora de um novo ano. Uma manhã bela e desejada, em que a esperança ecoa em tudo o que tocamos, em todos os sorrisos que recebemos, em todas as faces que já havíamos esquecido e que voltamos a conhecer em pleno. De todos os recomeços que a anterior insistência nos exigiu absorver, com todas as suas particularidades, facetas e lugares comuns, seguro será dizer que nenhum servirá como um mapa orientador pleno para o que a aleatoriedade do tempo presente nos reserva. Ao seu encontro trazemos 2 anos absurdamente cruéis, extraordinariamente exigentes de ultrapassar, em que cada período de recomeço foi de angústia, de privação, de liberdade, de vagar forçado quando tínhamos pressa para que terminasse aquele caminho duro que coletivamente percorríamos. E aqui chegados, a esperança invade-nos uma vez mais. A liberdade inspira-nos, o futuro a nós pertence. Aqui chegados, não nos privamos da totalidade do fruto da vida e desejamos-lo com tanta intensidade que só somos capazes de perspectivar um recomeço que nos traga de volta à velha normalidade e que nos permita iniciar a rota de busca de todo o tempo perdido até então. É por isso a manhã bela e desejada depois de um duro inverno. A certeza de que só com a força, resiliência e responsabilidade desta Academia foi possível superar a austeridade dos últimos 2 anos e almejar o primeiro dia do resto das nossas vidas após a pandemia de Covid-19. Não é possível, contudo, esquecer ou ignorar todas as privações pelas quais passamos. Se o desejo é recuperar o tempo que perdemos, a certeza é de que há desilusões irreparáveis, factos consumados sem resolução, vidas pensadas, mas não integralmente cumpridas, milhares e milhares de entes queridos que não conseguimos proteger e que não serão esquecidos por quem cá fica. Há feridas profundas abertas no psicológico de cada um, na família de cada um, na economia de cada um, nos sonhos de cada um, na vida de cada um. Há preocupações, anseios e desafios de milhares e milhares de jovens de todo o país que encaram o seu futuro manchado pelos efeitos indiretos da pandemia na nossa sociedade e como eles definirão de forma substancial o seu bem-estar e o cumprimento das suas realizações pessoais nos anos que virão. É, pois, uma juventude fragilizada com o que passou e com a premonição do que virá. Também ela um exemplo incontestável na luta contra a pandemia no nosso país, apesar de perfeitamente ciente de que não estávamos todos no mesmo barco e que nem tudo iria ficar bem. Os jovens ficaram em casa. Foram agentes ativos de saúde pública, motivaram os seus pares e confiaram por inteiro na ciência quando solicitaram, apesar de todas as implicações que as restrições traziam para a sua vida e as dos seus familiares. Mesmo com algumas tentativas reiteradas da opinião pública em fazer da nossa geração bode expiatório de tudo o que mal acontecia, os jovens foram exemplares no comportamento e na ambição de querer retornar à normalidade. É seguro, por isso, afirmar que cabe também aos jovens uma cota de responsabilidade do combate à pandemia no nosso país e que esta geração assumiu o seu papel junto da restante comunidade para que o impacto da pandemia e as suas sucessivas vagas fossem mitigadas. Magnífico reitor, senhoras e senhores, caras e caros colegas. Este foi, provavelmente, a primeira contrariedade global que a geração que agora toma a palavra sofreu na sua vida. Infelizmente,
Além do nevoeiro da precariedade económica e social que parece agora formar-se sobre todos nós, a juventude tem a plena consciência das décadas exigentes que marcarão a sua vida e as dos seus filhos. Esta geração tem a perfeita convicção que será a última a ter a capacidade de corrigir os erros e excessos do passado. Não olhamos, no entanto, para trás com um sentimento de culpabilização dos que nos antecederam. Bem sabemos que podiam ter feito mais, que deviam ter feito mais, que as suas principais prioridades não foram a preservação do ambiente e de todos os seres que os rodeavam, que a sua herança terá resultados que provavelmente já não conseguiríamos evitar na totalidade. Mas muito mais do que reconhecer culpas, cabe, no entanto, a esta geração resolver problemas, exigindo todas as respostas necessárias para que possamos salvaguardar o bem-estar futuro da humanidade e a preservação do nosso planeta. Será este o desafio de uma vida, certamente. Ser hábil a equilibrar as exigências de um planeta a aquecer, a braços com uma acentuada e criminosa desigualdade entre os povos e indivíduos. Gerir recursos escassos, enquanto alguns tentam monopolizá-los. Fornecer bens que consideramos essenciais a uma população crescente, repensando continuamente a produção, a distribuição e o consumo que fazemos. Se o exercício do equilíbrio já parece excessivamente difícil, não será menos importante recordar que o mesmo terá que ser feito protegendo escrupulosamente os valores do Estado de Direito Democrático, sucessivamente desafiados por promessas de eficiência, por promessas de utilidade, de justicialismo e de ordem pública. Numa palavra, o que a realidade nos exige é que saibamos manter as vitórias de ordem política dos nossos antepassados, preservando prioridades como a liberdade, a igualdade, a paz e o bem-estar social, com as exigências ambientais e de preservação do meio que garante a existência da humanidade no presente. Para um desafio desta magnitude, há instituições que, pela sua história e importância na vida comunitária, devem ser forças fundamentais da mudança. A Universidade de Coimbra, a instituição de ensino superior mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo, por ter sido, ao longo de mais de 7 séculos, o aquário primordial da intelectualidade portuguesa, por ter contribuído para todas as mudanças da nossa história política com os seus pensadores e com os seus executantes, por ser uma escola da razão, da ciência e da liberdade, naturalmente se enquadra neste leque de entidades que devem assumir a liderança na resolução deste desafio global, que é de todos. A Universidade de Coimbra, felizmente, tem dito presente na realização deste desígnio, sendo atualmente uma voz inquieta com a resposta hesitante dos decisores políticos nacionais e internacionais. Mas é preciso mais. Todos nós precisamos de muito mais e mais depressa. Necessitamos que a Academia Coimbrense se supere como fez no passado e seja a lanterna que guia os pouco iluminados pela razão. E é com este foco que os estudantes de Coimbra deverão encarar os próximos anos. Exigentes com os decisores que lhes negam as respostas, determinados em lançar a primeira pedra para mudar o mundo, irreverentes no pensamento e na ação, e sempre, sempre além da utopia. A Universidade de Coimbra perfilha todos estes princípios, sendo a intervenção irreverente dos seus estudantes um catalisador preponderante para o seu progresso, um adubo fértil para a sua constante inquietação. A história desta universidade demonstra que a participação da juventude pode quebrar paradigmas, suscitar mudanças radicais na ordem instalada e comandar a nação para o caminho da liberdade, da democracia e do progresso. É certo que sempre houve quem quisesse travar a intervenção da juventude, classificando-a como inoportuna, ingênua, incorreta ou utópica. Não faltou, pois, quem atacasse a Associação Académica de Coimbra, tantas e tantas vezes encerrada, e os seus dirigentes tantas e tantas vezes sancionados. São incontáveis os que quiseram colocar-lhe grilhetas e desprezar o conteúdo das suas legítimas reivindicações. No tempo em que se exigiu o voto popular, no tempo em que se exigiu uma universidade livre e um ensino democrático, no tempo em que se exigiu um ensino totalmente gratuito para todos, em todos esses tempos, fomos os desestabilizadores, os utópicos, os insurretos, os perigosamente idealistas. E em todos esses tempos vencemos em favor da Universidade de Coimbra, do ensino superior e de Portugal. E aqui estamos hoje, seguros de que manteremos a irreverência para exigir a liberdade, a democracia, um ensino superior universal, gratuito e de qualidade e progressivamente do bem-estar de todos os cidadãos. São estas as incumbências de uma academia sempre à frente do seu tempo, onde toda a comunidade comunga dos mesmos ideais e opera num esforço coletivo para conseguir aquilo que acredita ser justo. Magnífico reitor, senhoras e senhores, caras e caros colegas. Hoje, infelizmente, há quem continue a não encarar a participação estudantil nos seios das academias como a Universidade de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra o compreendem. Prova disso mesmo é a manutenção do regime jurídico das instituições de ensino superior, um diploma legal que o tempo veio a comprovar como profundamente desadequado a responder aos problemas do ensino superior português e que só por teimosia ou ausência de coragem política é que se mantém intacto desde a sua criação. Esta lei institui a quase total ausência de participação e intervenção estudantil nos órgãos de governo das suas instituições, metamorfoseando o estudante de agente ativo empenhado na construção e reforma contínua da sua alma mater para um cliente que beneficia passivamente de um serviço que a instituição lhe fornece. É a consagração formal do que muitos tentaram fazer através da repressão, do silenciamento e da força. O afastamento do estudante do núcleo de definição e decisão da sua faculdade e da sua universidade é algo que nos deve fazer pensar se é este o ensino superior que o país precisa. Um sistema que guarda apenas uma nota de rodapé para aqueles que forma e em quem deposita a confiança de que serão os líderes do amanhã.
Instituições de ensino superior pouco dadas ao diálogo e à construção de consensos no seio da comunidade académica, com muros hierárquicos intransponíveis e com o debate minado pela desproporcionalidade da representação. Universidades com a liberdade para se dizer o que se quer, sem capacidade de se influenciar nada com o que se diz. É seguro afirmar que este regime jurídico não incentiva a construção de instituições de ensino superior que queiram ser escolas geradoras de cidadãos capazes de intervir na comunidade, preferindo, ao invés, a dormência no pensar e a inabilidade no agir. É por isso perentório rever este regime o quanto antes, com a coragem de retornar a uma anterior situação em que os estudantes eram parte integrante do debate e da decisão das academias e de forma que as instituições de ensino superior voltem a ser governadas pelo consenso das vontades de todos os setores que delas fazem parte integrante no seu cotidiano. Cada dia que passa sem reverter o atual cenário é um contributo para que o movimento estudantil perca o foco. A ação resfrie e as universidades caminhem continuamente para um estado de latência administrativa e procedimental, por contraposição ao fervilhar de ideias e à permanente inquietação que deveriam ser as suas marcas identitárias. E é também aqui que a Universidade de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra têm uma redobrada e permanente tarefa de não negarem a sua história e os seus valores de academia livre e participativa. Apesar das marcas do afastamento dos estudantes dos órgãos de governo emitido pelo regime jurídico das instituições de ensino superior já se fazerem notar também aqui, estas duas instituições continuam a pugnar por uma comunidade estudantil pujante e interventiva. É certo que as visões poderão nem sempre ser as mesmas, mas é ainda mais certo que partilhamos princípios comuns do que deve ser o ensino superior, a nossa academia e o papel central do estudante na mesma. Enquanto assim for, não há decretos que determinem, muros hierárquicos que impeçam ou grilhetas que acorrentem a força e determinação coletiva da Academia Coimbrana. Magnífico reitor, senhoras e senhores, caros e caros colegas. E assim tem sido o caminho duro, contínuos recomeços da história destas duas prestigiadas instituições. Quando, há quase 30 anos, a Academia de Coimbra ergueu a sua voz e terminou a sua ação contra aquilo que considerou ser uma injustíssima limitação de acesso ao ensino superior a todos os jovens, muitos foram rápidos a classificar-nos de irresponsáveis e idealistas. Começava assim uma dura e intensa guerra contra a propina no ensino superior português, onde constantes gerações coimbrãs, ao longo dos últimos 30 anos, empenharam esforços para reverter a existência e progressivo aumento da taxa de frequência. E tantos passos demos ao longo deste caminho, sempre com a liberdade de espírito e a ação que nos identifica, bem lúcidos na nossa loucura, determinados a não descansar enquanto não alcançássemos um ensino superior gratuito, reconhecido por todos como um bem fundamental para o desenvolvimento deste país. Tantas vezes isolados, os estudantes de Coimbra continuam convictos da necessidade de alcançar, à semelhança de realidades europeias próximas, a abolição da propina e o reforço da rede de ação social escolar direta e indireta, que permitam construir um ensino superior gratuito e de base social ampla, em que a condição de nascimento em nada influencia a oportunidade de estudar. Os últimos anos vieram, felizmente, demonstrar que a propina não era, afinal de contas, uma obrigatoriedade para que o sistema não colapsasse e que era possível iniciar o processo de descida até à sua abolição, aumentando simultaneamente o investimento na ação social escolar. De uma vez por todas, desfez-se o mito da inevitabilidade da taxa de frequência e da falsa escolha entre a propina e a ação social. Então, se assim é, a pergunta que agora colocamos é quanto tempo mais teremos de esperar para que se cumpra este desígnio prometido e sonhado há 30 anos. Tantos e tantos recomeços de tantas e tantas gerações, levadas pela irreverência lúcida e pela certeza sagaz de que estavam a lutar por uma academia melhor, por um país melhor, por um mundo melhor, levaram-nos precisamente até aqui. E agora é a hora do recomeço. Um recomeço marcado pelo presente implacavelmente diferente, mas encarado com a certeza de que continuamos do lado certo da história, respeitando todas as conquistas, frustrações, angústias e alegrias que os que vieram atrás de nós sentiram. Os passos no caminho duro do futuro serão agora dados com a convicção de que é o nosso tempo e que este terá a nossa marca indelével. Que aqui estaremos a exigir respostas que salvaguardem o futuro da nossa espécie num mundo fraterno, sem vencedores nem vencidos. Que aqui estaremos a lutar por uma universidade livre e democrática, que espelhe esses valores para a sociedade em que se insere. Que aqui estaremos, irreverentes, a defender um ensino superior sem barreiras, que seja o garante do progressivo desenvolvimento económico, social e científico do nosso país. No fundo, que aqui estaremos a afirmar que queremos o que já hoje somos, o futuro desta nação. No final de contas, terá valido a pena? Certamente que sim. Muito obrigado.